Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Eu quero trazer aqui uma mensagem para você, baseada no livro de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 5. Deixa eu ler aqui em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, não arrependido, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Daqui a pouco eu vou continuar a leitura, mas deixa eu ir explicando para você. Por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto aqui de Romanos capítulo 2, porque eu gostaria de trazer uma mensagem falando do juízo de Deus. É uma coisa que pouco se fala, porque as pessoas não gostam muito de saber que Deus é um Deus justo, que julga retamente e que exercerá juízo contra o pecado. Mas esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E eu não quero aqui ignorar todos os outros atributos de Deus, como seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua graça. Mas eu quero falar aqui de algo, de um atributo de Deus, que não é muito pregado, mas que é verdadeiro, que existe, que é sobre a justiça de Deus. E por causa desse atributo da justiça de Deus, Deus derrama juízo sobre o pecador. E esse juízo ainda não aconteceu de maneira plena. Esse juízo vai se manifestar de maneira total no dia do juízo. Então eu quero falar especificamente aqui sobre esse dia do juízo. Eu quero que você reflita comigo e pense: você está preparado para o dia do juízo? Você está preparado para se encontrar com o teu Criador, se encontrar com Jesus face a face e ter que prestar contas da sua vida para Ele, de como você viveu, se você creu nele ou não, se você seguiu os seus passos ou não, se você obedeceu a sua palavra ou não, se você viveu em santidade, se você andou na presença de Deus de uma maneira que lhe agrada, ou se você o rejeitou. Você está pronto para esse dia? Porque esse dia virá a todos. É o que ele está dizendo aqui nesse texto. E o versículo 5 que eu li, eu vou ler aqui mais uma vez, para a gente meditar. Paulo está falando aqui dos pecadores que vivem no pecado e não se arrependem. E acham que não tem problema nenhum viver uma vida de pecado, fazendo coisas erradas, maldades, coisas que desagradam e entristecem o coração de Deus e que atraem juízo de Deus, porque o pecado ele atrai juízo de Deus, porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Então, o versículo 5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é um coração duro? É um coração insensível para as coisas de Deus. A dureza aqui fala de uma pessoa que não tem sensibilidade. Uma pessoa que Deus está falando com ela, está mostrando a verdade, mostrando o caminho, dizendo como é que ela deve andar, mostrando a sua palavra, mostrando qual é a vontade dele para a vida dessa pessoa, e a pessoa simplesmente o despreza, o rejeita, rejeita a sua palavra, ignora, como se não tivesse ouvindo nada, como se Deus não estivesse falando nada, como se Deus não existisse, como se não houvesse certo e errado, como se você pudesse fazer tudo o que quer. Essa é a pessoa que tem o coração duro. E coração impenitente. O que é coração impenitente? É o coração que não se arrepende.
que não se dobra diante de Deus, que não reconhece o seu pecado, que não pede perdão, que não se humilha diante de Deus, que não clama por misericórdia. É o coração impenitente. Ele continua na sua soberba, na sua arrogância e orgulho, vivendo do jeito que quer, achando que está tudo bem, que não vai prestar contas com Deus e que não vai acontecer nada. Achando que depois que morrer acaba tudo. E não vai ser assim. Então Paulo está dizendo: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas, ou seja, armazenas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Vai existir um dia que é chamado de dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse dia está muito mais próximo do que você imagina. Esse dia está muito perto. Quando é que vai ser esse dia? Esse dia, ele vai ser no dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, ele vem para julgar. A primeira vez que ele veio a esse mundo, ele veio para salvar. Ele veio para anunciar o Evangelho, para chamar as pessoas ao arrependimento, para chamá-las para se voltar para Deus. Mas na sua segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem na sua glória com os seus santos anjos e ele vai ressuscitar a todas as pessoas, a justos e injustos, e todos irão comparecer diante dele. Ele se sentará no seu trono e irá julgar todas as pessoas de todas as nações. Lá em Apocalipse fala sobre isso, quando fala do grande julgamento do trono branco. Ali se refere ao dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É o dia, como fala lá em Apocalipse, em que todos os mortos comparecerão diante do trono de Deus. Jesus é o juiz. Como diz aqui no versículo 16, desse mesmo capítulo 2, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então Deus vai julgar por meio de Cristo Jesus. É Jesus quem vai julgar os segredos dos homens, tudo aquilo que está oculto no coração dos homens, tudo aquilo que as pessoas fizeram em oculto. E não só o que fizeram em oculto, mas o que fizeram publicamente. Mas tudo que fizeram, nada vai passar em branco. Tudo vai ser trazido à tona para ser julgado naquele dia. Tudo, absolutamente tudo. Pode ter certeza, querido. Tudo que você falou, pensou, o que você fez, o que você não fez, o que você devia ter falado, o que você devia ter dito, o que você devia ter pensado, tudo vai ser julgado. Cada palavra que nós proferimos vai ser julgada. Jesus foi quem disse que os homens darão conta de cada palavra frívola que eles proferiram. Cada palavra vã, inútil, as pessoas vão dar conta de cada palavra. Jesus disse até que um copo de água que você der para alguém, você receberá a recompensa por causa daquilo. Tudo vai vir à tona, tudo será julgado naquele grande dia. Lá em Apocalipse diz que os livros se abrirão. Os livros onde está registrada a vida de todas as pessoas. E todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o que tiveram feito. Então, isso acontecerá no fim, no dia quando Jesus voltar. Então, é claro que esse julgamento não durará um dia. Mas quando fala o dia da ira e da revelação do justo juiz, é porque haverá um dia em que vai começar o julgamento. E o julgamento com certeza vai demorar muito tempo. Mas a gente
não se preocupe que ninguém não vai ter lugar nenhum para ir. Porque diz a palavra de Deus que os céus fugiram da presença de Deus e só haverá o trono ali de Jesus e todas as nações diante dele para serem julgadas. Naquele dia também acontecerá o que diz lá em Mateus 25, que ele dirá para as ovelhas para irem para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. Às vezes as pessoas dizem que haverá vários dias de julgamentos diferentes. Que haverá primeiro o tribunal de Cristo, enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra. Que haverá depois o julgamento das nações para ver quem vai entrar no milênio. E que só depois haverá o juízo final. Eu creio que pela palavra de Deus que esse dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, quando esse dia começar, ele vai ter continuidade até que seja julgado todas as coisas. Não vai haver um julgamento aqui, depois de não sei quantos anos outro, e depois de 1000 anos outro, não. Agora vai haver uma sequência, é óbvio. E a Bíblia diz que o juízo começará pela casa de Deus. Lá em 1 Pedro, se não me engano, ou é 2 Pedro diz isso, que o juízo começará pela casa de Deus. Os primeiros que serão julgados serão os cristãos. E esse julgamento, obviamente, não vai ser para condenação. Porque os cristãos, que são verdadeiramente cristãos, estão salvos, vão receber a vida eterna de Deus. Mas eles vão ser julgados de acordo com o seu procedimento para receberem as recompensas, os galardões, que será diferente para cada cristão. Uns vão receber mais recompensas, outros menos, dependendo de como viveram neste mundo. Outros que pensam que são cristãos, na verdade não são, vão ser condenados. Não vão ser nem julgados nessa hora, primeiramente. Quem vai ser primeiro julgado são os cristãos. E eu ainda digo mais, a palavra de Deus não mostra isso, mas eu acredito que, primeiramente, talvez sejam julgados aqueles que Deus deu até mais responsabilidade, porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vocês, pastores, mestres, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, podem ter certeza, no dia do juízo, o rigor vai ser muito maior conosco. Porque Jesus deu muito a nós, confiou muito a nós. E com certeza Ele vai cobrar, porque Ele confiou muito. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então haverá esse dia do juízo e da revelação do justo juízo de Deus. Dia da ira. Por que Ele chama de dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus? Porque nesse dia, querido, se manifestará a ira de Deus e o seu juízo contra todos aqueles que viveram no pecado. Eu não estou falando isso para você, essa mensagem, para te colocar medo, não. Mas é para que você abra os olhos, para que você saiba que isso é verdade, isso é uma realidade, isso vai acontecer. Quer você acredite ou não, você vai comparecer diante de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Todos, absolutamente todos, do mais rico ao mais pobre, do mais intelectual ao mais analfabeto, do ateu ao cristão, do mais bonito ao mais feio, do mais poderoso ao mais fraco, dos reis aos servos, todos vão comparecer diante de Cristo, todos, para prestar conta da sua vida. E esse dia é chamado de dia da ira, por quê? Porque a ira de Deus se manifestará contra aqueles que vivem no pecado. E o seu juízo também se revelará nesse dia. O que é a ira de Deus e o juízo de Deus? Será a condenação no inferno. Essa é a grande manifestação da ira de Deus. É que as pessoas que vivem no pecado desprezam a Cristo, desprezam a Deus.
elas serão banidas da presença de Deus para sempre. Não que Deus tenha prazer em fazer isso, mas será a consequência da escolha das pessoas que viveram no pecado. Serão banidas da presença de Deus para sempre, para viver no inferno, no fogo inextinguível, como diz a palavra de Deus, onde haverá choro e ranger de dentes. E onde é uma condenação sem fim, inextinguível, fogo eterno. Vai ser sofrimento eterno, um sofrimento incomparável, que nunca ninguém sentiu, pode ter certeza. É uma dor imensurável, uma dor no corpo, porque os ímpios, os incrédulos, os pecadores vão ser lançados no inferno com o corpo novo que eles vão receber quando ressuscitarem, e vão sofrer o juízo de Deus no seu corpo e na sua alma. Vai ser um tormento físico e um tormento emocional e espiritual de condenação eterna. Imagine sofrer por toda a eternidade. Eu não quero isso para você. Deus não quer isso para você. É por isso que a gente prega o Evangelho, é por isso que a gente fala com as pessoas. E como eu queria que você ouvisse o que a gente está dizendo e acreditasse que isso é verdade, querido. Porque pode ter certeza, se você não crê no que eu estou falando agora, um dia você vai crer. Só que talvez seja tarde demais. E nesse dia, quando você estiver diante de Cristo, no seu trono, e que você se vê condenado, aí se cumprirá aquela palavra que diz lá em Jeremias: passou-se a cega, passou-se a colheita, e nós não estamos salvos. Nesse dia você vai lamentar profundamente e pensar consigo mesmo: por que eu não ouvi aqueles que pregaram o Evangelho para mim? Por que eu não me voltei para Cristo? Por que eu não me arrependi? Olha onde eu estou, não tenho mais oportunidade, não tenho mais chance de salvação. E o pior, você vai ver a igreja glorificada do lado de Cristo. Porque a igreja vai ser julgada, vai ser glorificada, vai estar do lado de Cristo para julgar o restante do mundo. Você vai ver a igreja entrando nas bodas do Cordeiro e você lançado fora. Imagine você vendo a igreja ali com Cristo, comemorando, com Abraão, Isaac e Jacó sentados na mesa, como diz lá em Lucas capítulo 13, e você lançado fora. E você sabendo que para você só resta condenação, só resta dor e sofrimento. Nesse dia você vai lamentar e pensar: por que eu não ouvi? Por que eu não atentei para aquela palavra? Nesse dia não haverá mais chance. A tua chance é agora, querido. Se volta para Deus agora, porque aquele dia vai ser dia de ira, dia da revelação do justo juízo de Deus. E é como ele diz aqui: as pessoas com o coração duro e impenitente estão acumulando ira para o dia da ira. Todo aquele que vive no pecado está acumulando ira para o dia da ira, armazenando ira. Ou seja, quanto mais pecado ele comete, mais ira de Deus está sendo armazenada para ser derramada sobre ele. Quanto mais pecado, quanto mais a pessoa vive no pecado, quanto pior ela se torna, mais ira de Deus vai sendo acrescentado para se manifestar naquele dia sobre a vida dessa pessoa. Mas só há uma solução para quebrar esse armazenamento de ira. É você se voltar para Jesus, se arrepender, entregar sua vida a Ele, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, pedir perdão por tudo que você fez de errado, crer nele de todo o seu coração e segui-lo com toda a sua alma, com todas as suas forças, segui-lo pelo resto da sua vida, andando em novidade de vida e obediência. Se você fizer isso, toda essa ira que foi armazenada contra você vai ser descartada, vai ser jogada fora, porque você só vai receber perdão de Deus. É o que ele continua dizendo aqui, ó, que Deus retribuirá, versículo 6,
a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus vai dar a cada um conforme cada um viveu, querido, porque Deus é justo. E aí ele diz, versículo 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, se você é cristão, creu em Cristo, você receberá a vida eterna. Porque essas características que ele descreve aqui são de um cristão, alguém que persevera em fazer o bem. Quem é que persevera em fazer o bem? Quem foi salvo, quem conhece a Cristo, quem vive uma nova vida, tem um novo coração. E diz mais, que procuram glória, honra e incorruptibilidade. Quem procura isso? É quem é salvo, quem é cristão, quem teve um encontro com Cristo. O que é a glória que ele está falando aqui? A presença de Deus. A glória de Deus na sua vida. É o desejo de ser participante dessa glória de Deus, recebendo um corpo incorruptível, sem pecado. E ter a presença de Deus na sua vida, enchendo o seu coração. Isso é a glória que os cristãos procuram. Procuram honra. O que é essa honra aqui? É a recompensa de Deus. Deus disse, aquele que me servir, meu Pai o honrará. Jesus falou isso em João 8, se não me engano. Aquele que me servir, meu Pai o honrará. Ou seja, aquele que crê em Jesus, que anda com Ele, será honrado por Deus. Será recompensado, será abençoado, receberá a bênção da salvação, da vida eterna. Então, procuram também o quê? Além de glória e de honra, incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? É uma vida sem pecado. Todo cristão vai receber isso no dia que for arrebatado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai receber incorruptibilidade, ele vai receber um corpo incorruptível, sem pecado, sem mancha, sem maldade. Então todo cristão ele almeja isso, ele sonha com isso, ele procura, ele espera estas coisas, glória, honra, incorruptibilidade. Esses são aqueles que andam procurando essas coisas, são os cristãos, são os que receberão vida eterna. O que é vida eterna? Comunhão com Deus para sempre. Comunhão com Deus para sempre. Sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem tristeza, sem morte. Só alegria, paz, comunhão, felicidade, gozo na presença de Deus. Você acha que vale a pena perder tudo isso por causa de alguns momentos de prazeres nesse mundo? Esse mundo vai passar tão rápido, querido. Essa vida que nós vivemos aqui, ela é como um piscar de olhos comparado com a eternidade, como um piscar de olhos. Você vai trocar uma eternidade toda com Deus por causa de momentos de prazer carnal aqui, para se prostituir, para adulterar, para roubar, para poder ter um benefício carnal e passageiro nesse mundo. Você vai trocar toda uma eternidade com Deus, algo que não tem fim e que será maravilhoso, por causa de momentos de prazer mundano. É muito melhor você abdicar dessas coisas aqui, desses prazeres carnais aqui, e andar em obediência a Deus e usufruir da vida eterna. Que diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essas coisas vão durar para sempre. Você acha que vale a pena trocar essas coisas tão boas por uma alegria tão passageira e inútil e perder tudo isso por toda a eternidade? Essas coisas boas, perder as coisas boas por toda a eternidade? Talvez você é daqueles que está vivendo no pecado e está achando, não, está tudo bem com a minha vida. Depois que eu morrer acaba tudo. Não vai acontecer nada de mal comigo não. Você está vivendo no pecado, zombando de Deus, zombando dos cristãos, rindo à toa, achando que está tudo muito bem, que você está curtindo a vida. Aí eu digo para você o que Jesus falou para as pessoas que pensam assim, como você. Ai de vós, que agora riem, que estão rindo, porque vocês haverão de chorar. Eu digo para você que está vivendo no pecado, zombando de Deus,
zombando da palavra de Deus e rindo, achando que está curtindo a vida, vivendo na vida de pecado. Um dia, querido, você vai chorar amargamente. Você vai chorar amargamente e dizendo: por que eu não me voltei para Cristo? Só que nesse dia que você chorar amargamente, não vai mais ter como você se arrepender. Então é melhor você parar de rir dessa vida de pecado que você vive e comece a chorar e clamar pelo perdão de Deus agora. Se você começar a chorar agora e clamando em quebrantamento e arrependimento, Deus te perdoará. E aí depois você vai rir de alegria. Rir de alegria pela salvação que Deus vai te dar. Então olha o que diz mais a palavra aqui. Que naquele dia também haverá o quê? Ira e indignação aos facciosos. Essa ira e essa indignação é de Deus para com os facciosos, que causam divisão, facção, que desobedecem à verdade, ou seja, que não obedecem à palavra de Deus, que não ouvem os conselhos de Deus. E obedecem à injustiça, ou seja, obedecem àquilo que é errado, que é injusto, que é contrário aos preceitos de Deus. Sobre essas pessoas virá ira e indignação. Indignação de Deus e ira de Deus sobre estas pessoas. Tribulação e angústia, ou seja, sofrimento grande e angústia na alma, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, para todo mundo que faz o mal, ou seja, aquele que não é cristão, porque o cristão é aquele que persevera em fazer o bem, que creu em Jesus, que se entregou a Cristo. Aquele que faz o mal é aquele que nunca se arrependeu, que vive no pecado, que nunca se voltou para Cristo, que não colocou a sua fé nele para poder ser salvo. Sobre esta pessoa virá tribulação e angústia, ou seja, sofrimento grande e grande angústia, que é o que eu já tenho dito aqui. E ele está se referindo à condenação do inferno. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, querido, eu deixo aqui essa palavra para você. O que é que você escolhe na sua vida? Hoje Deus está te dando a escolha, enquanto é tempo. O tempo de você fazer a escolha é agora. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade amanhã. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aquele que morreu hoje, fechou-se a porta. Ele não tem mais oportunidade. A única coisa que aguarda ele é juízo. Ou ele vai receber vida eterna ou condenação eterna. Então, e se Jesus voltar também, você está pronto? Jesus já está às portas. Você está pronto para ir com Ele? O que será de você no dia do juízo, querido? O que será de você? Pare para pensar quando você comparecer diante de Jesus. Eu tenho certeza que se você pudesse ver como vai ser naquele dia, o quanto os teus pecados são abomináveis para Deus, e o quanto isso vai prejudicar a tua vida, se você pudesse ver e ter uma noção disso, você se arrependeria agora. Você colocaria o seu rosto em terra, se dobrava diante de Deus, clamando pelo seu perdão, para você poder obter vida eterna. O meu desejo é que o Espírito de Deus te mostre o quanto o teu pecado é abominável para Deus, e o quanto a ira está sendo acumulada sobre você para ser derramada naquele dia. Eu quero que o Espírito de Deus te mostre isso para que você se arrependa e se volte para Deus enquanto é tempo. Para que naquele dia você possa ouvir de Jesus dizendo assim: venham benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Já imaginou naquele dia você encontrar com Cristo e Ele dizer para você: ô meu filho, venha, venha meu filho amado. Então, ouvir isso de Jesus será maravilhoso. Venham benditos de meu Pai para o reino eterno.
Jesus irá dizer para você: venha, meu filho. Que prazer ter você hoje aqui, para a gente estar junto para sempre. Agora, que coisa ruim vai ser ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vai ser terrível ouvir isso, querido. Você tem certeza que você quer ouvir isso de Jesus naquele dia? E eu digo isso para todos vocês que nunca conheceram a Cristo. E para você também, especificamente, que diz que é cristão e está vivendo uma vida de pecado dentro da igreja e achando que não virá juízo sobre você. Se arrependa. Se arrependa. Não é porque você é membro de uma igreja, porque você anda com a Bíblia na mão, porque você tem um título de pastor, presbítero ou diácono que você vai ser salvo. Não. Se converta, se arrependa. Deus está vendo a vida de pecado que você está vivendo. Deus está vendo o teu coração. Sabe que você não se converteu de verdade. Se arrependa. Saia dessa hipocrisia de viver de aparência e se converta de verdade. Porque a tua hipocrisia não vai te salvar. Deus conhece o teu coração, querido. Não basta você ir para uma igreja, não. Se converta de verdade. Seja fiel. Deus, ele vê o teu coração, não a tua aparência. E você que tem pregado falso evangelho, tem enganado pessoas, tem levado muita gente para o inferno com a sua falsa pregação, com o seu falso evangelho que você está pregando, levando pessoas para longe de Deus, ensinando coisas erradas, ensinando mentiras, enganando o povo, usando de um título de pastor, de apóstolo, de presbítero, para enganar as pessoas, visando muitas vezes lucro, querendo poder, querendo fama. Você se arrependa enquanto é tempo, querido. Se arrependa, porque senão, pode ter certeza, o juízo de Deus vai ser mais severo ainda sobre você. Porque você conhece a palavra e está enganando as pessoas. E Jesus diz que aquele que provoca escândalo, era melhor ele colocar uma roda de moinho, que era uma pedra enorme. É melhor ele colocar uma pedra dessa sobre o pescoço e se lançar ao mar, do que ele provocar escândalo. Tão grande e severo vai ser o julgamento de Deus sobre essas pessoas. Eu não gostaria nem de estar lá para ver. Mas com certeza, todos nós que somos igreja de Cristo, nós veremos as pessoas sendo julgadas naquele dia, porque nós estaremos do lado do Cordeiro. Será triste de ver o julgamento dessas pessoas. Por isso eu digo, se arrependa enquanto é tempo, querido. Você que está brincando com Deus, está brincando com a palavra de Deus, está brincando com as coisas de Deus, está usando o dom de Deus para perverter as pessoas, para enganar as pessoas, fazendo comércio da palavra de Deus, fazendo comércio das coisas de Deus. Se arrependa, porque senão o juízo de Deus sobre você vai ser severo, querido. Vai ser severo mesmo. Porque você conhece muito e está enganando a muitos. Então, pare para pensar, pare para refletir, querido. Hoje é o dia da tua salvação, que Deus quer mudar a tua vida. Com que Deus te abençoe, te ilumine, te guie, tenha misericórdia de ti. E pode ter certeza, se você se arrepender, você receberá perdão de Deus. E naquele dia do juízo, você não vai se envergonhar. E Deus não vai se envergonhar de você. Pelo contrário, Ele vai sentir alegria pela tua vida. E aquele dia vai ser dia de alegria para você também. Não dia de ira. Vai ser dia de ira para o incrédulo. Mas para você que crê, vai ser dia de alegria, dia de festa, dia de regozijo. Dia em que vai começar uma grande festa para você. Uma grande comemoração na presença de Deus. Porque vai se cumprir plenamente as bênçãos de Deus na tua vida naquele dia. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.